Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e temos aqui um novo velho deck. Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar, para poder abrir as portas do teatro, para mostrar para vocês um pouquinho sobre o novo deck de Desper. Porque tá chegando aí a coleção de Photon Hypernova, né? A coleção que vai dropar aí entre os dias 9 e 10 já desse mês, ou seja, sexta-feira agora tá dropando. E vai trazer alguns suportes para alguns decks, como eu já fiz nesse vídeo aqui. Além de trazer algumas coisas novas, como o próprio Chattelar, que é o deck aí que... Oh meu Deus, Chattelar, pois é, como eu já disse, coisas sobre o Chattelar, você pode acompanhar nesse vídeo aqui porque ele é um deck ruim. Enfim, o Photon Hypernova vai trazer muitos suportes para alguns decks, né? Então, desse deck que já existem e que foram relevantes em algum ponto e que podem voltar a ser relevantes em algum ponto por causa de suporte, porque eles são bons pra caralho. Essa coleção é uma coleção peculiar, porque ela é uma coleção muito boa, porque ela traz um deck que é forte e tem potencial competitivo como é o Chattelar. E os suportes que ela traz para alguns outros decks são suportes bons. O que faltam no geral são staples de fato impactantes, apesar de ter a Gravekeeper e ter também um TTT. Então nem sei se staple também de fato é o que falta no deck nessa coleção. Ela é uma coleção muito interessante. E aí ela traz suporte para o Despia. Pois é, Despia, meta lá no Master Duel, foi meta lá quando ele chegou no ano passado. É um deck que todo mundo já conhece, tá no imaginário de todo mundo. Então, o que esses suportes faz pro deck? A gente vai ter que começar a abandonar algumas convenções, porque, olha, eu nunca gostei do Despia, tá? Vou te falar a verdade, eu nunca gostei. Eu sempre achei um deck muito estranho, sempre parece que tá rasgando carta pra fazer pouco e parece que você não consegue. É muito estranho, eu acho muito estranho. Particularmente no meu gosto pessoal, eu nunca gostei do deck de Despia, mas esses suportes me fizeram gostar, porque agora eu me sinto incentivado a ter um deck de Despia, apesar de que agora vai ficar caro pra caralho, porque você precisa dos Beasted, precisa, mas é interessante. E eu quero debater um pouquinho, vamos tentar entender um pouquinho das diferenças do Despia do Despia Photon Hypernova para o que o deck era antes, abandonando algumas convenções. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui tem uma decklist de exemplo do Despia, tá? Lembrando isso que não é um deck profile nem porra nenhuma do tipo, é um deckzinho só que eu fiz aqui pra colocar as cartas novas que estão chegando e como o deck pode se comportar pra jogar com essas cartas. Olha nesse deck, ele é caro pra cacete por causa disso e disso aqui, além das coisas de Despia que já existem e que são relativamente caras, apesar de terem barateado pra caramba. Em breve na coleção de Maze of Memories, esse bicho aqui, ele vai ser barateado também. Mas enfim, é isso aí que tem pra janta. Beleza, então o Despia continua sendo um deck standard de Despia, com os Aluber, com os Albais, com os Trajery, Libitum, Drama, Albion, de engine de monstros, além da Cartesia, que foi feita a inclusão dela aqui. Você pode usar ainda o High Spirits, que tem várias aplicações interessantes, e pode ser uma carta que você usa aqui também, enquanto ganha um corpo extra no extra deck, tem jogadas diferentes que você faz, e é um Special Summon também, então essa carta é interessante, dá pra caber, eu não faço ideia se ela cabe ali de fato ou não, mas é uma carta que você pode usar. E aí a gente inclui o Mercúrio, porque o Mercúrio é chave de um novo processo de jogadas que você vai fazer por aqui. De Spells a gente continua usando, né, o Branded Open, obviamente, junto com a Branded Fusion e o Branded in Red. Aí você vai poder usar também o Branded in Lost. A gente vai ter que usar a Retribution, porque ela é pedaço de combo, olha só que bizarro, uma Counter Trap é pedaço de combo. Como eu já falei várias vezes, o jogo acelera tanto que a trap ser trap não é suficiente, ela tem que fazer coisas extras e ter efeito no cemitério. A Retribution é uma carta que é pedaço de combo. Daí a gente vai ter também a Banishment, que é standard de se ter, por causa dos bichos e principalmente porque a gente usa o Luberium, e o Luberium é parte fundamental da jogada que a gente faz também, a gente vai acabar usando o Branded Beast e também a Rebranded. Você vai ter que usar essas cartas aqui a mais também. Por causa das coisas, das questões de jogadas que você faz, acaba entrando também o Branded in White. Então, a engine é grande pra cacete, e como você usa os Beasted aqui como pedaços de jogada, e não só como uma engrenagem pra poder counterar o Tiara, com os Magno, com os Druidwurms, com o Saroni e com o Baldrake, você também usa o Lubellion, e o Lubellion não é só pra buscar
a carta e colocar o Branded. Na verdade é pra isso sim, né? Mas enfim, mas a gente usa aqui como pedaço de jogada. O Saronin, inclusive, ele é fundamental porque ele tem um efeito no cemitério. Se ele é enviado pro cemitério, você pode mandar um Beasted ou um Branded Spell ou Trap diretamente do teu deck pro cemitério. Isso é fundamental pra gente construir jogadas. E aí a gente acaba usando também o Branded White, que é uma carta que não viu o jogo até então, mas ela tem potencial aqui, que você faz a fusão de um monstro do teu deck usando materiais da tua mão ou campo, incluindo um dragão pelo menos. E se você for banir monstro do teu cemitério, se você usar o Fallen Unbiased, você pode banir o... Enfim, você pode banir o Fallen Unbiased durante a End Phase se esse cara tá no teu cemitério, porque ele foi enviado pra lá por um efeito de um Fallen Unbiased. Nesse turno, você pode setar ela de volta e você pode somente usar cada efeito uma vez por turno. Ah, no fim do turno ela se seta. Não lembrava disso. Então ela se seta no final do turno. Então, como você pode ver, a engine é grande pra cacete. Dependendo do metagame, esse deck não se cria. Como agora, porque a gente está num tier 0, mas ele é forte pra caramba, tá? Forte pra caramba. Mas pelo fato de ser o Tiara do outro lado, ainda torna-se complicado usar ele. Mas, além disso, o deck ele depende totalmente das jogadas que ele faz. Tech é um bagulho que você vai ter que tentar abandonar. Mas dá pra usar isso nesse formato. Você vai ter espaço pra tech e essas techs são basicamente board breakers, porque não adianta você usar hand traps nesse caso. A gente acaba tendo que usar Super Poly, por exemplo, e Book of Eclipse ou qualquer outra techzinha que você queira usar, mas que tenha um impacto alto. Eu coloquei isso só pra simplificar, mas claro que tem que ter algum número de tech, porque só em engine você vai se fuder. Enfim, e o que é que tem de novo aqui? Porque tudo isso já existe no jogo, menos o Baldrake, mas um detalhe. O que vai vir de novo são essas duas cartas aqui, basicamente. Uma delas sendo uma fusão, que é o Lindworm, e a outra sendo o Grand Gnoll The Final Dragon. Não sei como é que fala o nome dele, mas enfim. Primeiro falando desse carinha aqui. É uma carta interessante, é uma carta que também é pedaço de jogada. Ele é feito com uma Cartesia especificamente, com um monstro de luz ou trevas. Se esse card é Fusion invocado, você pode mandar um nível 6 ou maior Light ou Dark monstro do teu deck ou extra deck pro cemitério. Então as funcionalidades são múltiplas. Você pode fazer muita coisa diferente. Do teu main deck para mandar pro cemitério, tem coisas interessantes como o próprio menino aqui para poder chegar em uma spell branded, mas você vai principalmente mandar alguém do extra deck. Podendo ser o Garura, podendo ser o Lenatus, podendo ser o Glory Dragon, podendo ser esses porra aí, né? O Albion, por exemplo. Podendo ser qualquer uma dessas coisas aí. É um bicho bem interessante. Segundo efeito, ele te ajuda a poder mesclar esse deck, por exemplo, usando cartas dogmáticas. E como ele tem esse segundo efeito aqui, você pode banir essa carta do teu campo ou cemitério e faz Special Summon de um dogmática monstro do teu deck ou de um Desper do teu extra deck. Toma cuidado, você não pode invocar Desper do teu main deck, você não pode invocar o Drama. Você vai ter que invocar do teu main deck apenas Dogma e do teu extra deck apenas Despia. Então, se você quiser, você pode até usar coisas como Ecclesia, mid combo do cara, e aí a Ecclesia vai poder fazer o efeito para poder pegar o Knight, e o Knight é uma negação no campo, por exemplo. Porque para ele poder ativar esse efeito, você tem que esperar o oponente fazer alguma coisa, porque se monstros são special invocado por um efeito de monstro que foi ativado. Como é que é? Se o monstro der um special invocado, porque exatamente. Se eles foram invocados por efeitos de monstros que foram ativados, né? Então tem que ser um summon, um special summon de um monstro proveniente de um efeito de um monstro que foi ativado. Então o cara pode fazer um Beasted, o cara pode fazer um Tiara, o cara pode fazer algum Splite. Tudo isso são efeitos ativados que invocam o bicho e você pode dar efeito dele. Bane, o ideal é banir do cemitério, porque você está reusando, mas creio que na maioria vai ser do campo mesmo. Do teu extra deck você pode acabar invocando o Proscanyon. O Proscanyon é um monstrinho aí de uma arte perdida, que ele é feito com um Despia monstro, mais um Light, mais um Dark. Durante a main phase, Quick Effect, você pode escolher um Fusion, Synchro, Exceed ou Link monstro no cemitério do oponente. Bannel ou Special Summon no teu campo. Quando esse card destrói monstro por batalha, você pode infligir dano no seu oponente igual, foda-se, né? Enfim, então ele é um bicho interessante, que ele tem o potencial de ficar pescando cartas do cemitério do cara e invocando pra você. Dependendo do monstro que você esteja pescando, é interessante, né? E pelo menos alguma coisa, porque, sinceramente, esse bicho é parado, ele é estático. Então, você deu o efeito de jogar um efeito, dependendo da jogada, talvez não valha a pena fazer, porque jogar esse bicho é bom? Mas e aí? E depois? Se não for valer a pena quem você for invocar depois, talvez não valha a pena fazer ele. Quem é o carro-chefe é esse cara, porque uma das coisas que o Despia tinha, e isso muda um pouco percepções, né? Porque a coisa que a gente tinha de jogada era dar o Branded Fusion, Lubellion, Descarta, Mirror Jade, End Phase, Branded Red. É isso que o Despia tinha pra fazer, sempre, sempre, sempre.
variava as coisas, por exemplo, você podia usar os patchwork para poder ter o descarte maior, para poder fazer uma quimera no susto de maneira melhor. Isso não é mais o que a gente vai fazer, porque a gente tem a interação do Lindworm também. Uma coisa que o Despia nunca teve foi negações, agora você tem. Isso é muito interessante de duas formas: construir jogada, interagir com o oponente. Ele é feito com um Albais mais um Beast Warrior e o Winged Beast, então tá dentro da lore do Tri-Brigade, por isso que a gente precisa do Mercúrio, porque o Mercúrio é o único material que a gente tem pra poder fazer esse cara aqui. E aí ele tem o seguinte efeito: quando um Fusion, Synchro, Exceed ou Link ativa o seu efeito, Quick Effect, você pode negar o efeito e você pode retornar um monstro do campo pra mão. Então esse efeito é maneiro, cara, é interação e ao mesmo tempo ele pode voltar uma carta pra mão, podendo ser Bestial, de follow-up do teu campo, ou podendo ser monstro do oponente que você volta pro deck dele mesmo. Um summon de uma kit. O cara deu o efeito da kit, tem que tomar cuidado para não tomar team block, mas no summon de uma kit no campo efeito, você pode dar efeito do Lindworm, nega o efeito dela e buscar. Ah, que chato, é só isso? Não, você volta ela pro extra deck. Então, ele faz duas coisas bem interessantes. Esse bicho é muito bom. E ele tem um outro efeito que, durante o turno do oponente, se esse cara tá no teu cemitério, Quick Effect, você pode escolher um Fallen Albais no teu cemitério, e se ambos ainda estão no teu cemitério, o Albais e esse cara, você vai poder fazer special de qualquer um deles no campo, e se fizer, bana o outro. Você pode invocar ele pro teu campo, e aí banir o Albais do cemitério, ou você pode dar efeito dele no cemitério, banir ele mesmo e invocar o Albais. O que o Albais faz no turno do oponente? Ele vai poder fazer Yugol Shoukan descartando uma carta. Então esse aqui é o poder das cartas novas de Despia. A existência delas faz com que você tenha que mexer todo o teu extra deck, e a existência deles faz com que você mude a maneira que você faz as jogadas. Isso é muito interessante, é o que define um suporte legal, um suporte interessante. O deck precisava de consistência? Não, tem um monte de carta que faz o deck jogar. O que o deck precisava? Bom, ele tem uma carta de camada a mais de jogada, inclusive uma carta que dá muito valor para uma carta que já existia e que é boa pra caramba, mas tem um potencial meio adormecido por causa das coisas que existem ou não existem, e agora você tem um valor muito maior pra ela e te dá interação que o deck não tinha. Interação por interação não é às vezes o que o deck precisa, mas nesse caso precisava, porque é uma interação que ele não tinha. Ele não tinha negação e não tinha uma forma de voltar um bicho do campo pra mão sem alvo. Porra, isso é bom pra caramba. Enfim, então esses aqui são alguns dos pontos que esses suportes trazem. Agora eu vou tentar te mostrar aqui uma jogadinha, tá? O objetivo não é te mostrar 1 milhão de combos, mas a gente vai tentar mostrar alguns. Muito bem, então eu vou começar mostrando esse aqui. Nesse replay aqui, nós vamos dar um fast forward, porque os dois replays começam com as mesmas cartas, né? Porque o objetivo aqui é mostrar uma camada de jogada que tem agora por causa da existência dessas cartas. E aí, eu acho que essa aqui é a mais interessante, mais diferentinha que a gente consegue fazer, mais discrepante em relação ao que tinha antes, de maneira mais simples possível. Então, a gente vai começar com o Albais e com o Lubellion. Por que o Albais? Porque o Albais coloca um corpo Ash na mesa e pega o Branded Fusion. Pode ser o Branded Fusion direto também, tá? Não tem problema. Aí, uma coisa que é muito, muito interessante nesse deck é que tem muita jogada diferente pra você fazer e a rota de jogada muda constantemente. Tá? Então, é muito interessante esse ponto. Então, a gente vai começar aqui com... Caralho, mano, não para de me mandar mensagem de inferno. O maluco vai começar aqui com o normal summon do Albais, efeito, a gente vai pegar o Branded Fusion, obviamente, que é o coração do deck ainda. Vamos já dar o efeito do Lubellion e poder pegar o Saronir. O Lubellion é primordial aqui, porque também o Saronir é importante. Vamos dar o Branded Fusion, Dump, Albais e Mercúrio, pra poder fazer o Lindworm. Nada de fazer Albion por enquanto, ou Lubellion. Depende muito da jogada, às vezes esse teu Branded Fusion vai ser feito usando o Albais, o Albion, por exemplo. Aqui podia ser o Albion, se a gente não tivesse já o Lubellion. E aí você poderia jogar o Lubellion e o Albais pra fazer o Albion. O Albion ia dar efeito, ia banir o Albais e esse cara aqui. E o Alubê do campo pra fazer um Lubellion do lado. E o Lubellion ia dar efeito, descartar e fazer o Mirror Jade. E aí esse cara tributa o Albion que ficou no campo, se invoca, coloca o Branded Beast Face Up, por exemplo, e aí na End Phase você tem o efeito do Albion pra fazer setando alguma carta, e se for necessário você pode dar o efeito do Mirror Jade pra setar uma outra carta. Mas nesse caso não é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa jogadinha aqui, agora o próximo passo você vai dar o efeito do Saronir da mão, banindo o Mercúrio. O Mercúrio vai dar efeito, ele pode buscar um monstro, né, do deck, que lixa o Albais no texto, então a gente vai pegar a Cartésia, e aí você vai dar o Lubellion no cemitério, não é um efeito que ativa, tá? Você só tributa, e aí o Lubellion tributa o Saronir pra se invocar. Saronir no campo, então, Dump Branded, e aí você joga a Retribution, que é uma carta de combo, um pedaço de combo. Pra quem não tá ligado, você vai poder dar o efeito dela no cemitério, banir ela, escolher uma carta no teu cemitério, escolher um Branded Spell Trap no teu cemitério, exceto ela mesma, e pega de volta pra mão, e simplesmente isso.
Próximo passo, então, nós vamos dar efeito do Lubellion para colocar o Branded Lost Face Up. Vamos invocar a Cartesia por Special da mão, já que temos Albaz no cemitério, e aí você vai poder fazer Yugal Shouka, porque a Cartesia tem um efeito Quick de fazer fusão, né? Então, junta e faz aqui o Final Dragon, né? Então a gente vai dar efeito do Branded Lost, vai dar efeito do meninão aqui, lembrando, o cara não pode responder essas fusões. A gente vai jogar um monstro do Ghost Deck pro cemitério. Como a Branded Lost pode pegar esse cara aqui, a gente pode fazer isso dessa forma. Tem formas diferentes que você pode fazer. Por exemplo, você vai poder dar o efeito da Branded Lost e pegar o Mercúrio, deixar o Mercúrio na mão, e essa menina aqui vai jogar o Albion do Ghost Deck pro cemitério. É um ponto, é uma jogada que você pode fazer e que não vai mudar muito o resultado final. Nesse caso, o Garura vai te dar um material Ash na tua mão e vai permitir que você faça um Mirrorjade direto. Vamos dar o efeito aqui do Garura pra comprar uma carta, acabou sendo o drama, então tipo, foda-se. Vamos dar o efeito do Albion, Dump, joga fora o Branded White, e a gente compra uma carta, nesse caso, enfim, é irrelevante pra jogar que a gente vai fazer. Jogamos o Branded White, e a gente vai dar o efeito da Retribution pra poder pegar essa Branded White de volta. Você vai ativar o Branded White, e aqui depende, né, do ponto. A gente pode banir esses dois aqui direto, pra poder fazer o Mirrorjade direto, ou você pode passar pelo Lubellion, pra reciclar o Albaz, por exemplo. E pra fazer o Lubellion, você vai ter que descartar uma carta, então são mini variações. Nesse caso a gente fez direto o Mirrorjade e a jogada é essa, né? A gente fez, ou ainda na main fez, o Mirrorjade vai dar efeito pra jogar o Albion. E aí aqui entra uma das interações legais com o Lindworm, porque ele pode negar o efeito de uma fusão, Exceed, 5, qualquer coisa. O Mirrorjade, pra quem não lembra, ele pode ativar o efeito dele uma vez, e aí depois ele passa o próximo turno sem poder ativar o efeito dele de banir. Mas, se o efeito é negado, tudo bem, o custo pode ser pago a qualquer momento. Então, nesse caso, nós vamos ativar o efeito do Mirrorjade, ele vai jogar o Albion pro cemitério como custo, e o Lindworm nega o efeito dele. Ou seja, eu usei o efeito do Mirrorjade pra jogar o material fora pra acertar uma Branded, mas como o meu efeito foi negado, eu posso ativar ele no turno do oponente tranquilamente, porque o meu efeito foi negado. Mas o custo é pago normal, entende? Então o Lindworm pode fazer isso. E dependendo da situação, você pode pegar o Lubellion pra mão. Por que não? Depende muito de como vai acabar a tua mesa. Você pode pegar o Lubellion pra mão. A gente fez, Cartesia vem pra mão porque tem fusão no cemitério. Você vai dar efeito do Albion também, e o Albion coloca aqui ou o Banishment ou o Branded Head, ou se você usar duas, você pode usar duas Retribution, e você seta a Retribution do deck pra ter uma counter trap de interação com o cara, né? Como no nosso cemitério nós não temos aqui, temos o Aluber aqui pra poder pegar e tal, então você pode até pegar o Branded Head pra poder fazer uma Quimera, e se você for fazer uma Quimera, talvez seja interessante deixar esse Lubellion no campo e fazer uma Quimera matando mais cartas, ou comprando mais cartas, dependendo de você poder comprar mais bicho, depende muito das quantidades do que tá acontecendo no jogo, mas basicamente esse é o turno. Quando o cara fizer o sumo de um bicho, você pode dar efeito do Final Dragon aqui pra poder invocar um Proscenium, e aí a parada é essa. Essa é a primeira linha de jogada. Eu vou mostrar uma segunda linha de jogada aqui, que a gente vai fazer meio que a mesma coisa. A única diferença é um pouco lá no final. E aí você viu que tem vários braços de coisas diferentes que você pode fazer enquanto você vai continuar essa jogada. Isso é interessante, não é um deck linear, pelo menos não mais. Você tem muita coisa diferente pra você fazer. Aqui a jogada continua exatamente igual, você vai dar o Lubellion, tributar, fazer o menino jogar ali o Retribution, pegar o Lost com o efeito do Lubellion, junta, faz fusão, dá os efeitos, e aqui eu joguei o Glory Dragon. Tá? Joguei o Glory Dragon aqui com o efeito desse cara pra poder pegar o Mercúrio na endphase. E aqui com o Branded Lost eu peguei o Albion. Eu podia fazer o contrário também, né? Eu podia, ao invés de fazer isso aqui, eu podia pegar direto o Mercúrio com o Branded Lost, e aqui eu jogava o Albion. A diferença é que o Albion, quando dá efeito do cemitério, ele mila a carta, mas não compra a carta, tá? É importante frisar isso. E se você não tem a fusão no cemitério, você não consegue fazer o menino direto, né? Consegue fazer o Mirrorjade direto com a Branded White, e se você não faz o Mirrorjade direto, você tem que passar pelo Lubellion. Para passar pelo Lubellion, você tem que descartar uma carta. Então você perde uma carta no processo, fora o Mercúrio que você buscou, né? Com o Branded Lost. Então por isso que tem essas variaçõezinhas. Aqui a mesma coisa acontece, o Retribution pegou o Branded White, você dá o Branded White aqui, e como o Glory Dragon tem que estar no cemitério na endphase para poder buscar o Mercúrio, eu fiz o Lubellion aqui, por exemplo. E como o Albion comprou uma carta, isso não tipo, continua sendo uma jogada de duas cartas, né? Então você dá efeito do Lubellion, descarta a carta que você comprou, volta o Albaz, volta o Lubellion e faz o Mirrorjade, endphase, Cartesia volta pra mão. Na verdade, a gente fez esse cara, tem que dar efeito primeiro, né? Dá o efeito, Dump Albion, o Lindworm nega o Mirrorjade, Cartesia, agora sim, volta pra mão. Nesse caso, ou você volta ou não, o Lubellion, depende muito. O Albion tá dando efeito, ele pode setar o Red e o Banishment, como eu disse antes, ou colocar o Branded Beast, e se ele colocar o Branded Beast, você tem que manter o Lubellion no campo, depende da matchup, mas o importante é você ter variações e opções, né? O ruim é um monte de one-offzinho que você precisa buscar. Eu não gosto disso no deck, tá? Mas é muita opção. Aí o problema é que elas são desconexas, principalmente essas traps escrotas aqui, né? Mas enfim.
E aí o Glory Dragon pode pegar o Mercúrio na Endphase, e a diferença dessa mesa pra outra é que você tem outra negação. Porque esse cara, ele nega apenas Exceeds, Synchro, bicho que veio do extra. O Mercúrio nega qualquer coisa desde que você tenha um monstro que lixe o base no campo. Então o Mercúrio é uma negação a mais, entende? E se você tem a possibilidade de usar dois Retribution aí, você ainda pode ter o Retribution no campo. Setando na Endphase com o Albion, tá ligado? Ao invés de setar o Branded Head ou o Banishment, você pode fazer isso. Mas pode ser interessante ter o Head, porque você tem o Albion no cemitério. E tendo o Albion no cemitério, você pode fazer Quimera. Então é muita variação de jogada e tudo depende. Tudo depende. Nesse caso, você termina com uma interação, uma negação, duas negações, um banimento sem dar alvo, plus follow-up, jogando outro Albion fora. Você tem aqui mais uma forma de buscar. Lembrando, se você tem uma carta, tipo um Banishment ou alguma coisa, e você colocou o Brand Lost face up, no meio do turno do cara, você vai poder fazer uma fusão, seja com a Retribution ou com o Branded Head. Isso triga o Brand Lost, e o Brand Lost pode buscar um Mercúrio mid combo. Então, dependendo da jogada, você não precisa forçar a forma de chegar no Mercúrio, porque você vai chegar no Mercúrio normalmente fazendo fusão no turno do cara, como com Brand Lost. Então, é muita line-up de jogada, é muita variação, cara. Isso é bom pra cacete, certo? Eu coloco de novo, transição. Muito bem, então aqui tá o nosso esbocinho, cara. Essas aqui são algumas das coisas que tem desse deck. É bem interessante. Eu não gosto desse monte de one-offzinho aqui que você tem que usar, tá? Não gosto mesmo. Talvez essa merda aqui tenha que sair, porque, sinceramente, é bonito você ter o Lubellion e aí você abre o deck. Tem essa possibilidade de cartas branded contínua que eu posso colocar face up. Mas, sinceramente, cara, parece ser uma merda. Mas, sei lá, eu coloquei aqui só porque parece ser standard. Só pra finalizar, um outro ponto que você pode ter por causa da existência desse cara é que você é um pseudo-dogmático agora. Você percebe que você pode jogar qualquer monstro do deck ou do anti-deck pro cemitério, qualquer um. Então, dependendo do status, dependendo de como o jogo esteja, será que vale a pena você dar isso aqui pra jogar o Apicalon? Porque a Apicalon é uma fusão nível 6. Se você joga Apicalon fora com o efeito dessa fusão aqui, sabe o que vai acontecer? Apicalon vai dar efeito. E Apicalon vai poder buscar uma carta Shadow do deck pra mão e descartar uma carta. Então você pode pegar o Schism e descartar qualquer carta da tua mão. Isso vai fazer com que você tenha o Schism com Shadow no cemitério. E aí você vai poder flipar o Schism pra poder fazer uma Winda na cara do oponente mid-combo dele. Então o Schism, o Shadow, acaba sendo carta buscável no meio dessa porra toda, se você quiser usar as cartas, né? Você vai ter que botar o Schism no deck, Apicalon e o Winda no teu extra deck. Meu celular tá tocando, cara, não acredito. Caralho, que inferno, mano, eu vou responder quando eu puder. Uma coisa, então, que o... Olha, mano, é foda, aí vai ficar esse som aí no vídeo, legal. Então, uma coisa que é importante frisar é que o extra deck desse deck é apertado pra cacete, tá? É muito, muito apertado. Ou seja... você acaba tomando uns pedala robinho aí do chat lá, tá? Chato pra caralho, chato legal o teu extra deck tirar uma carta. Então o extra deck é muito importante você pensar em como buildar. Eu coloquei aqui desse jeito pra ter o máximo de opção possível. Ter o máximo de opção possível eu acho que não é uma possibilidade mais com o chat lá no meta. Mas enfim, esses são os pensamentos que eu tenho pra esse deck. Mas enfim, galera, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais!